Mais uma vez, mais um momento. É hora de parar e refletir. Contar uma história que aconteceu há muito tempo atrás. Eu sou o Mestre Cariel e venho aqui compartilhar um pouquinho da história que aconteceu comigo há muitos anos atrás. No último episódio, nós acompanhamos a história de Jorel, um garoto que era explorado em um orfanato de fachada, que na verdade era uma mina de carvão. Ao descobrir os poderes e fugir desse terrível lugar, ele viajou por um portal interdimensional esverdeado. E agora, ele busca novas aventuras, para então descobrir sobre quem ele é e o que ele pode fazer. A nossa história de hoje começa também de noite, também no meio da chuva, mas em um ambiente um pouco diferente. Diferente daquelas ruas de ladrilhos molhadas e iluminadas com a luz amarela dos postes, é possível ver uma trilha na floresta. No lugar de uma construção grande, uma pequena cabana na floresta. E nessa cabana, alguém está dormindo. Um sono tranquilo, até que mais uma vez, em mais uma noite, ele começa a se debater. Começa a se mexer muito na cama. É perturbador, mas mais uma vez os pesadelos vêm incomodar a sua noite. Um pesadelo terrível, onde todas as crianças daquele orfanato sorriem com sorrisos bizonhos e perturbadores, sem olhos, sem nariz, apenas o sorriso encarando, como se fosse sugar até o último suspiro da alma desse garoto. Desesperado, ele corre pelo orfanato, mas então ele dá de cara com os adultos também, com aquele sorriso estampado no rosto. Até que, por fim, ele volta para aquele refeitório e busca desesperadamente subir até aquela janela, a única saída daquele orfanato pelo lado de fora, quando ele realmente é puxado pelos pés. E quando ele olha para trás, ainda é de noite. E ele ainda tá na casa dele. Aquela que foi a casa dele por vários anos. Aquela que foi a casa dele por metade da sua vida. Mais da metade, eu diria. Jorel está prestes a completar 15 anos. E amanhã é um dia muito especial. Ele olha pela janela, uma pequena fresta é aberta na sua janela e ele abre, sem ver que tá quase amanhecendo. O sol tá começando a deixar as nuvens avermelhadas no horizonte. E ele então se levanta, se espreguiça e caminha até o lado de fora. Do lado de fora, um tambor com água gelada tá começando a chegar a parte mais fria do ano. Ele molha suas mãos, enche um punhado de água e molha o rosto. Uma fumaça sai da sua boca com a respiração dele ainda ofegante. Ele olha ao redor e... Bom, é mais um dia. Ele se livrou daquele pesadelo. Já tem mais de 7 anos que ele saiu daquele lugar e... De novo, é algo
prazeroso de saber. Acalma o seu nervosismo, saber que ele não tá mais preso naquele lugar. Afinal, ele se libertou. Muito se passou e a rotina dele mudou bastante. Naquela época, ele até chegou a conhecer as suas irmãs que tinham abandonado ele. Na verdade, o que Kira e Jade tinham feito é que elas simplesmente tinham sido chamadas por Rinx. E não tem como outra pessoa passar pelo portal a não ser aqueles chamados. Então, elas não tinham a opção de recusar ou sequer continuar ali. Ninguém escolheria ficar ali. E elas apenas torciam para que um dia o pequeno Jorel também fosse chamado, e foi assim que aconteceu. Mas isso não fazia das coisas melhores, não fazia as coisas serem mais simples. Então, quando foi para esse novo mundo, ele decidiu não morar com elas, sim morar com o casal que acolheu ele logo que atravessou o portal. Um deles, um homem moreno, alto, de cabelos afrodescendentes, mas com olhos puxados, naturalmente, vindos de um nipo-africano. A esposa, Saki, era uma japonesa clássica, cabelos bem pretos e lisos, olhos puxados e pele bem branca. Masaru e Saki, então, apesar de jovens, né? Ele tem 22 anos e ela só tinha 19 quando adotaram ele. Agora, 7 anos depois, ele com 29, ela com 26. E eles passaram a cuidar desse garoto, apesar de não ter muita estrutura para isso. Fizeram o melhor que podiam. E assim foi. Ele tem os dois como pais. E ninguém muda isso. Afinal, foram eles que cuidaram quando ninguém mais cuidou. As irmãs não mereciam estar com ele agora. E os pais? Os pais deles nunca foram encontrados. Então ele vivia ali, na floresta, com esses dois. Em seguida, do seu momento, ele então inicia sua manhã. Ele passa a correr um pouco pela floresta para aquecer o seu corpo e manter a sua rotina em dia. Uma rotina física densa, mas não que isso fosse mudar muito o seu corpo. Ele continuava sendo um garoto franzino, magrelo e de olhos fundos negros. Ele então começa a se preparar porque o seu amigo chegaria daqui a pouco, seu único amigo. Então, de entre as árvores, ele sai como um vulto branco. Jorel vê então um lobo branco, um imenso lobo branco, de olhos vermelhos, passando entre as árvores. Então, ele sorri e diz: já acordado, garoto? Assim você não vai durar muito. Precisa dormir. Os pesadelos, você tem que encarar eles, ou eles vão dominar você pro resto da sua vida. Eles conversam um pouco sobre como tem sido a adaptação dele nesse novo ambiente que ele vive, e tem se tornado cada vez mais normal. No começo era quase insuportável viver em um ambiente tão gelado e com um ar tão rarefeito.
Ele já não era mais o cara mais forte, mais rápido ou mais inteligente ou maduro. Encontrando com outras pessoas, ele percebeu que isso era simplesmente o natural daquele lugar. Porque o lugar era mais denso, era mais difícil de se viver lá. Então, ele entendeu que era ali que ele pertencia. Descobriu que ele era o que chamavam de sobrenatural. Uma pessoa com talentos únicos que fogem à curva da realidade. E então, decidido a descobrir a extensão de todos os seus poderes, ele passou a treinar arduamente. Mas durante anos, ele nunca mais contemplou aquela mesma forma de antes. Uma forma grande e bestial, de olhos vermelhos e garras compridas, pelos negros, de quase 2 metros de altura. Chega a ser engraçado porque, mesmo com 15 anos, ele não passava de 1,48 m de altura. Aos 15 anos. Mas seu aniversário seria em apenas uma semana. Ele ainda estava prestes a completar seu aniversário. Os dois então começam a treinar na sua rotina da manhã, onde rapidamente o suor vai cobrindo a testa do garoto. Ele limpa o suor com o torso da mão e, momento a momento, Falcor, esse grande lobo, vai dando várias dicas para ele, que carrega na mão uma pequena espada de madeira. Ele reclama: garoto, se você realmente quer entrar para a escola de batalha, precisa aprender a empunhar esse negócio. Ou então, de que adianta tanto treinamento? Suando, o garoto responde: mas eu preciso aprender. É a única forma de me conhecerem, me entenderem, de eu conseguir ser alguém. Assim como o papai, assim como a mamãe, eles eram aventureiros. Eu também posso, eu consigo. E completamente desarmado, Falcor brinca com os movimentos do garoto, como se soubesse exatamente o que ele fosse fazer. Ele continua dizendo que não vai estar ali para sempre e que não vai poder proteger ele para sempre. Um dia ele espera que o próprio garoto proteja Falcor e os dois pais dele. Mas, se continuar nesse ritmo, ele seria um peso morto para sempre. O garoto, cansado, dando o seu melhor para poder passar naquele teste, se irrita e começa a dar ataques cada vez mais descuidados. Percebendo a brecha, Falcor sorri e lança mais um de seus comentários provocativos. Ele fala: se esse é o melhor que você consegue, acho melhor voltar para casinha e aprender a manusear uma colher e uma escumadeira em vez de manusear uma espada. Irritado, cada vez mais irritado, ele brande a sua espada de madeira como se fosse um brinquedo balançado no ar de forma aleatória. Mais uma vez, Falcor olha e fala: vamos lá, até alguém que não está se esforçando faz algo melhor do que isso. Ou eu acho que é perda de tempo tentar treinar você. Falcor então ele pisa no joelho do garoto, virando ele para a lateral, fazendo ele cair de joelhos, e então morde ele pelo colarinho e levanta, ficando apenas de duas patas. O imenso lobo, que agora fica com quase 2,5 m de altura, esticando as patas e o focinho, segurando entre os dentes a roupa desse garoto, levanta ele e diz: você perdeu. Pare de ser deixado pela raiva e assuma o controle. Em 1 segundo você teria perdido a vida, dependendo de quem estivesse encarando. E olha que eu não sou dos mais fortes. Ele desce em 4 patas e solta o garoto no chão meio que abruptamente. Olha, garoto,
Eu não vou estar aqui pra sempre. Então aprende. Enfia nessa sua cabecinha dura. Eu não posso cuidar de você pra sempre. E se você não souber controlar os seus sentimentos, controlar a sua raiva, elas vão dominar você. Seus sentimentos vão dominar você e você não vai durar quase nada. Vê se pensa exatamente no que você quer. Porque em menos de um mês é a cerimônia da escolha. Pense bem no que você quer. Ou você vai ser uma criança medíocre para sempre. E não o homem que eu quero que você se torne, porque eu sei que você é capaz. O treino de hoje está finalizado. Te vejo amanhã, no nascer do sol. E o Falcor se distancia e vai embora. Sentado no chão, coberto de lama, ele encara na sua frente a espada cravada no chão, depois de ele ter soltado de medo, estando de pendurado 2,5 metros de altura. Ele encara ela por mais alguns segundos. Seu coração vai voltando a bater lentamente. E ele diz a si mesmo: eu sou único. Sou o único que pode fazer o impossível. Não há limites para o que eu posso alcançar, mas eu preciso continuar. Ele se levanta, tira a poeira, a sujeira do corpo e então começa a brandir sua espada mais uma vez. Onde passam-se as horas e vem a tarde, vem a noite e quando tá quase dando o pôr do sol já, ele completamente suado, sem camiseta, apenas com um pequeno short, brandindo sua espada de madeira, batendo nela como se não houvesse amanhã. O estalar da madeira em galhos de árvores, em troncos, ecoa na frente da cabana. Então, de lá de dentro, uma mulher enrolada em um kimono azul escuro olha para ele com um olhar doce e diz: filho, tá na hora de você entrar. Eu já terminei a janta e seu pai tá só te esperando. Venha, lave-se e se junte a nós na mesa. Ele diz: não, mãe, eu tô só terminando aqui. Aí ela corta ele dizendo: não, a não ser que você queira ser julgado e condenado às piores tarefas de casa, eu sugiro que você entre agora. Imediatamente o garoto ele endireitou a sua postura e falou: não, tudo bem, mãe. Ele sabia que, além de ser julgado, ele poderia simplesmente ficar de castigo com essa tarefa. E por dias ele não poderia treinar. Mas isso ele não admitiria. Porque, afinal, a cerimônia da escolha estava muito próxima. Ele tinha que passar. Ele tinha que se tornar um guerreiro. Entrar para a escola de batalha era o que ele mais queria. Mas ainda existiam dúvidas na mente dele. E ele carrega essas dúvidas para dentro enquanto se limpa e o jantar começa. Os três começam a conversar sobre como tem sido o dia deles. Masaru caçou e fez algumas vendas no centro da cidade. Saki também caçou e arrumou algumas coisas dentro de casa. Pequeno Jorel treinou o dia inteiro e cansado, ele parece ainda querer treinar mais. Mas no meio da conversa, Saki pergunta se algum dia vai conhecer algum dos amigos de Jorel e ele diz: eu não tenho tempo para amigos, eu preciso me fortalecer, eu preciso ficar forte, afinal, um dia eu vou proteger vocês. Eu vou conseguir dinheiro aqui para casa fazendo missões e vou conseguir muito dinheiro e vou ajudar vocês a pagarem as coisas aqui. Eu tô treinando para conseguir e agora que eu tô prestes a completar 15 anos, eu
Eu consigo, eu vou fazer o meu melhor. Ah, garoto, quando você crescer vai entender que nem tudo na vida é só treino, nem tudo na vida é só esforço. Você também precisa conhecer pessoas novas, principalmente na sua idade. A conversa começa a se esquentar, todos ali meio agitados por conta do dia e cansados por conta do trabalho. Eles começam a conversar irritados sobre o ponto de vista do garoto que só quer saber de treinar e dos pais que sabem que é importante ter amizades. Mas finalmente finalizam a conversa de uma forma mais tranquila. Só que era evidente, o garoto realmente não tinha muitos amigos. Ah, tá bom, filho, tá bom. A gente vê o que consegue fazer mais futuramente. Então, é, eles finalizam o dia, geral vai dormir, ou pelo menos tenta dormir. Afinal, quando chega próximo da meia-noite, os pensamentos do Jorel finalmente chegam à conclusão de que não vão deixar ele dormir. Então, ele sai do seu quarto, desce as escadas e mais uma vez se vê na cozinha sozinho. Ele tem muito o que fazer. Ele segue com algum, alguma ideia do que fazer. Ele não faz ideia de para onde ir, do que fazer. Será que ele vai mesmo para a escola de batalha? Será que ele vai mesmo se tornar um guerreiro? É tudo muito incerto para ele. Ele então pensa em voltar para o quarto, mas assim como todo garoto na madrugada, ele começa a sentir sede e vai beber água. Bebe um copo, 2 copos, 3 copos. No quarto copo ele percebe que ele tá ficando cada vez mais ofegante. Ele começa a ter um ataque de pânico. E começa a chorar sozinho. Até que uma voz acalma ele. Calma, garoto. Respira. Como você pode dizer que vai cuidar da gente se não conseguir controlar isso? Eu acredito em você, então acredite também. Controle sua respiração. Ótimo. Bem melhor. Agora vem aqui. Era Masaru. Ele silenciosamente tinha saído do seu quarto e vindo descobrir quem é que estava fazendo barulho no andar de baixo, mas ele já sabia quem era. Conversaram um pouco sobre as responsabilidades que viriam depois da cerimônia da escolha. Jorel também falou sobre as suas inseguranças, sobre tudo o que preocupava aquela mente jovem. Das suas costas, então, Masaru tira uma pequena faca embanhada em uma capinha de couro. A lâmina dupla, o cabo preto. Ele estendeu na mão do Jorel e disse: Eu pretendia te entregar isso de manhã, ou mais precisamente no seu aniversário, mas creio que seja melhor entregar agora. Essa faca, o meu bisavô entregou ao meu avô no dia que ele viu pela primeira vez que meu avô era um homem. Da mesma forma, a faca foi entregada ao meu pai quando ele tinha a sua idade, que foi exatamente a mesma idade que eu me tornei homem, escolhendo ser um aventureiro. E agora, eu estou lhe entregando, porque sei exatamente que tipo de homem você vai se tornar. E acredite, filho, você
é o meu orgulho. Eu nunca vou deixar de acreditar em você. E nunca vou deixar de pensar o quanto eu te admiro pela força que você carrega, não nos seus braços, mas sim no seu coração. A partir de hoje, você vai ser tratado como um homem. Não tem mais espaço para brincadeira. Não tem mais espaço para juventude. Apenas saiba que toda a ação que você tomar a partir de hoje tem consequência. E elas virão. Toda consequência virá. Depende de você escolher o certo. Na cerimônia da escolha, você deve escolher certo. Agora vá, durma, se fortaleça. E então você vai conquistar o mundo. Olhando diretamente nos olhos de seu pai, ele simplesmente não sabia o que dizer. Então ele só balança a cabeça positivamente e sorri. E antes que pudesse perceber, uma semana já tinha se passado. 2 semanas passaram em um piscar de olhos. E então 3. E por fim, no dia seguinte, seria o dia da escolha, onde esse garoto seria considerado não só pelo seu pai, mas por todo o reino como um adulto. E dessa forma, conquistar o seu lugar no mundo. Naquela manhã, ele não se encontrou com Falcor para treinar, apenas para se despedir. Ele disse: Falcor, é aqui que a minha jornada inicia. É aqui que eu deixo para trás toda aquela dor, todo aquele medo. Eu não aguento mais ter pesadelos. Tô cansado de viver no passado. E então, com um gesto de cabeça, Falcor fecha os olhos e diz: eu apenas respeito a sua decisão e confio em você. Falcor se abaixa. Jorel então monta no grande lobo branco, que guia ele pela floresta até o limite, como sempre fez. Todas as absolutas vezes que Jorel precisava ir até a ponta da floresta, ele montava no Falcor e ele levava. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, Jorel iria além da floresta. Falcor não sairia da floresta. Era a primeira vez que ele iria sozinho. Suas próprias decisões, suas próprias pernas. Ele por ele mesmo. Saindo da floresta, ele desmonta de seu amigo lobo, afaga o seu pelo e diz: eu volto. E quando eu voltar, eu vou estar mais forte que você. E vou poder te proteger. E pagar a dívida infinita que eu tenho contigo. Você me protegeu e cuidou de mim quando ninguém mais fez isso. E pro resto da minha vida, eu vou cuidar de você e da sua família. Ele faz mais um carinho na cabeça do Falcon, se vira e vai embora. Caminhando por algumas horas, ele vê ao longe o céu começando a ficar avermelhado. Significa o nascer do sol. Ele vê ao longe algumas poucas pessoas transitando na cidade. Era um dia especial. Tinha muito comércio, afinal. Era um dia onde o dia da escolha. Todos fariam suas escolhas de profissão.
Todos definiriam qual seria a profissão que eles escolheriam. E então, no castelo, todos seriam recebidos. Nesse momento, ele finalmente vê o primeiro raio de sol pegando bem no pico da torre mais alta do castelo. Um castelo imponente que ficava no topo de uma montanha. Era a primeira coisa a ser iluminada todos os dias do reino. Aquela pedra dourada refletia o sol da manhã como se fosse um grande estandarte de ouro. Sempre houveram rumores sobre esse castelo, mas agora diante dele, ele podia ver que todos os rumores eram verdade. Quão grandioso ele era, quão incrível ele era. Ao longe, entre as estradas, era possível ver que quanto mais próximo à entrada, mais agitado ficava, com mais pessoas ficavam. E em poucos minutos, ele chegou nas dependências do castelo. Um imenso corredor com mais de 20 metros de largura, onde de cada lado tinha uma estátua de um soldado totalmente armadurado, com a espada apontada para baixo, as duas mãos no punho da espada. E essas imensas estátuas, uma de cada lado, ao longo do corredor, eram várias estátuas, várias de cada lado, cada uma delas com 12 metros de altura, feitas de pedra. O corredor se estende como uma ponte até uma escada extremamente larga, com vários degraus. Degraus que sobem cerca de mais de 50 degraus em várias plataformas, até que, finalmente, lá na frente, um portão. Um grande portão. E até mais ou menos uns 10 metros além da escada tinha uma fila. Essa fila ia até o portão. Várias pessoas, de várias idades, com várias características humanas e não humanas. Um deles era um grandalhão, um gigante que era possível ver de longe. Tinha mais de 4,5 metros de altura. Esse se destacava bastante. Mas os outros não se destacavam tanto, era raro ver um gigante. Mas, ainda assim, ele se posicionou ao fim da fila, esperando tranquilamente a sua vez. As horas foram se passando, o sol foi se mexendo. 1 hora da tarde. Era quase 1 hora da tarde já. O estômago estava roncando. E tudo que ele tinha era aquela pequena faca com a qual ele treinou o mês inteiro. Arremesso, corte, golpes, tudo. Então, ele subiu degrau por degrau, até que foi chamado para entrar. O coração dele estava meio acelerado. Tinha muita coisa para acontecer. Muita coisa já estava acontecendo. Ele via aos poucos, conforme a fila ia andando, que alguns saíam cabisbaixos. A maioria saía triste. Era evidente que muita gente buscava a escola de batalha, mas não era como se simplesmente fosse fácil entrar. Mas ele não desistiria por conta disso. Treinou por anos para esse momento e agora era a hora de ele mostrar a que veio. Ele sobe o último degrau e entra. O lado de dentro era tão impressionante quanto o lado de fora. Um salão amplo, com mais de 50 metros em qualquer direção que você olhasse. Tinham vários vitrais nas laterais,
que iluminavam colunas internas que iam do chão até o teto em arabescos esculpidos no mesmo material dourado que ele via do lado de fora. Uma rocha rústica, mas ainda assim aparentemente fácil de moldar. Era difícil definir o que era aquele material. Seria mármore? Ou não? Era estranho de definir. No chão, um carpete colossal, vermelho, felpudo, com detalhes dourados em arabescos nas laterais. Pareciam ter vários desenhos em formas de mosaicos dourados. Um pouco à direita, uma plataforma com várias armas disponíveis. Do lado, um suporte com equipamentos de cozinha. E um pouco mais à lateral, uma escrivaninha com pergaminhos, tinta e uma pena para ser usada de material para escrita. Confuso, ele ainda estava assimilando o local quando ele escutou uma voz. Aproxime-se. Era uma voz que parecia imponente, mas quando ele se dirigiu a ela, ele viu um homem franzino, aparentemente alto, mas assim como todos os outros ali, ele estava sentado. O garoto dá mais alguns passos até se aproximar o suficiente para ser visto. E então, um homem na lateral, vestido parecido com quem o chamou, um macacão azul com mangas compridas e um corte refinado até para a peça de roupa. Ele carregava uma prancheta e dizia: "Você, garoto, tem certeza que cumpre o requisito de idade correta? Você realmente tem 15 anos?" Com os poucos segundos que ele teve para analisar a situação, provavelmente um aprendiz do escrivão mestre, que era quem o chamou anteriormente. Um homem alto com o cabelo preto partido ao meio e um monóculo. Ele estava sentado na primeira cadeira da esquerda para a direita, logo à direita do rapaz que questionava ele sobre sua idade. Bom, ele já estava preparado para isso, afinal, não era comum um garoto na idade dele ser tão pequeno. Mas ainda assim, ele apenas balançou a cabeça. E enquanto balançava a cabeça, correu seus olhos por todo o salão, direita, esquerda, em cima. Ele olhou também à frente, onde via todos os mestres de ofício que buscavam aprendizes. É claro que não estavam todos ali, mas os que buscavam aprendizes estavam definitivamente ali. Provavelmente, aquele rapaz estava prestes a se formar como aprendiz do escrivão e ele buscava já outro aprendiz. Ao lado dele, um homem gordo com uma toalha na mão secava freneticamente a testa suada. Ele usava um macacão de cozinha branco, impecável, e um chapéu como uma boina, branco também. Ele olhava sério pro garoto, mas era possível ver, de acordo com suas linhas de expressão, que não era frequentemente sério que ele olhava para as pessoas. Afinal, ele tinha um ar de respeito, imponência, mas também de amizade e paternidade. Ele olhou o próximo. O próximo era exatamente quem ele queria impressionar. Rex. General Rex. Um homem alto,
de cabelos pretos espetados para cima, bem baixinhos no corte, raspados na lateral. Um perfeito corte militar para alguém que olhava para ele de cima a baixo. Na lateral, em seu braço direito, ele carregava uma gema esverdeada, com o que parecia ser um líquido xarope dentro, denso e esverdeado também, movimentando para lá e para cá, dentro de uma esfera de vidro. Comportando essa gema, tinha uma manopla preta que compunha seu uniforme completamente azul, com várias condecorações. Os detalhes dourados em sua roupa mostravam que era definitivamente um traje de gala militar. Sentado ao lado dele, tinha uma cadeira vazia, que aparentemente foi posta ali, mas a pessoa não tinha se dignado a ir ou já tinha encontrado seu aprendiz, não importa, ela estava vazia. O que dava lugar à última cadeira da direita. A cadeira com uma mulher loira, com uma trança embutida feita brutalmente presa no seu crânio. Muito séria. Uma mulher com os olhos bem profundos e negros, a pele bem clara e manchas que desciam de seus olhos até o queixo, vermelhas. Essa ele também conhecia. Morgana, a princesa da elite. Uma mulher inescrupulosa que treinava todos os membros da elite do esquadrão. Incrível. Todos eles eram incríveis. Em suas respectivas áreas, é claro. Ele, meio trêmulo ainda, encara todos eles até que... Ei, acorda, garoto. Eu perguntei a sua idade. Você tem mesmo 15 anos? Ele, sim. Apesar da minha estatura ser pequena, senhor, eu tenho sim uns 15 anos. Ótimo. Você está livre para fazer a sua apresentação. Fique à vontade, você vai encontrar materiais à sua direita para qualquer tipo de apresentação que você vai fazer, mas fique à vontade para usar material próprio ou nenhum material. Começando. O garoto, então, ele corre até a prateleira de armas para ver se algo de útil tem serventia para ele ali. Até que ele encontra algo estranho. Um estilingue e um saquinho de pedras. Ele sorri e identifica. É isso que eu quero. Ele pega o saquinho de pedras, caminha de volta até o centro, na frente de todos eles. Ele derruba um montinho de pedras, com 6 pedras pequenas na sua mão. Então ele diz: senhores, desembucha, garoto. Meu nome é Jorel, senhor. Eu venho da casa dos... Perdão. E ele fica meio nervoso. E todos eles, os mestres de oficia, encaram. Fale calmo, garoto. Teu nome é Jorel. Jorel do quê? Jorel Midgard, senhor. Eles se encaram. E uma conversa parece ser feita apenas com os olhares. Ele diz, prosseguindo: mas eu sou adotado, eu sou filho de Masaru e Saki, ambos do norte da floresta, senhor. Ele, me lembro deles. São bons nomes, aposentados com honra. Prossiga, garoto. Qual a sua apresentação? Pois bem, apenas observem. Ele se afasta um pouquinho, alguns 2 passos. E então ele joga todas as 6 pedras para cima. Saca rapidamente a sua faquinha
aquela que ele ganhou um mês antes e treinou firmemente. Ele acerta a primeira pedra que cai na sua direção, defletindo ela para que ela caísse mais longe. Erra a segunda, acerta a terceira e a quarta cai em sua cabeça. A quinta e a sexta caem no chão sem ser acertadas e ele fica mais uma vez quieto. A vergonha toma o seu rosto e ele começa a ficar nervoso. Garoto, sei que tem renome, sei que tem indicação, mas não nos faça perder tempo. Você tem mais uma chance e eu sugiro que se acalme. Você treinou para isso. Não se esqueça do seu treinamento. Então, o garoto ele se concentra mais um pouco. Fecha os olhos, respira fundo e junta as pedras. Ele pensa um pouco, respira fundo. E então tenta mais uma vez. Ele joga as pedras para cima, só que segura uma dessa vez. Joga uma pedra que acerta na outra. Êxito. Ótimo. E com a faca, ele joga. Ele arremessa em uma das pedras que bate em outra pedra. E a faca refletida acerta a outra pedra. A última pedra cai na direção do garoto. Ele gira o seu corpo, abaixando o tronco e levantando a perna, para que com o calcanhar ele acerte de uma vez a última pedra. Tuf! Todas as pedras são arremessadas, cada uma para uma direção. Ele faz um rolamento e segura a faca no ar, que tilinta um reflexo do brilho que entra pelas janelas. Ofegante, ele sorri e diz: Senhor, eu gostaria de participar da escola de batalha, senhor. Ele olha e respira fundo. É uma decisão difícil se tomar. Ele diz: garoto, você aguenta o próprio peso? Sim, senhor, eu aguento. Eu sou forte, posso não parecer, mas eu aprendo rápido. Eu consigo. Calma, calma, garoto. Bom, eu realmente precisaria testar você, mas não acredito que seja capaz. O material é muito pesado e para um tamanho de corpo maior do que o seu. E silêncio. Todos eles ficam em silêncio ao mesmo tempo, olhando para o garoto. Ele não entende por quê, até ele sentir alguém atrás dele. Ele se joga para o lado brutalmente e olha. É um homem alto, totalmente encapuzado com a capa preta. Preta? Não, aquilo tá mais para um verde bem escuro e misturado com cinza. É difícil de definir. Mas o que ele tem certeza é que mesmo próximo do homem, ele não conseguia ver nada além de seu queixo e sua boca, porque o restante do seu rosto era completamente coberto por um capuz dessa capa. O homem passa por ele, andando, e com um papel na mão, ele estende e entrega para o Rex. O homem então abre o papel e lê. Ele então para, reflete, olha para o garoto, olha para a figura encapuzada e pergunta: tem certeza? De costas para o garoto, Jorel só consegue ver a grande figura encapuzada balançando a cabeça afirmativamente. Mas espera, de onde ele veio? Eu olhei tudo, teto, eu olhei olhei as laterais, olhei tudo. Então ele entendeu. Olhando para cima mais uma vez, ele viu que tinha uma pequena saliência.
O homem estava esse tempo inteiro o observando, de cima daquele lugar, segurando, preso na parede. Ele entrou em completo silêncio, sem ser visto, e se pendurou lá em cima. Mas que homem é esse? Mas então, em suas costas ele viu um grande arco longo. Ele já tinha ouvido falar sobre os arqueiros. Homens estranhos que não se sociavam com outras pessoas. Não era lá a melhor profissão, porque eles eram muito reclusos, eles não interagiam com outros e estavam sempre pelos cantos. Há quem diga que eles usavam bruxarias para aparecer nos lugares sem ser vistos e desaparecer simplesmente à vontade própria. Mas não dava para saber exatamente se era isso. Você sabia que eles não eram boa gente. E o coração acelerado do garoto mostrava uma grande indecisão. Fugir, observar, perguntar. Eram muitas dúvidas e ele só decidiu ficar quieto. Então, o General Rex olha para o garoto e diz: Pois bem, Jorel, por hora, nós vamos encerrar as atividades e agradecemos a sua apresentação, mas você pode voltar para sua casa. Você não precisa mais voltar aqui, a menos que seja chamado. Vou considerar a sua proposta. Garanto que pensarei com carinho. Já sabendo, meio que, no que daria tudo aquilo, Jorel ele abaixa a cabeça, se vira e sai. Mas algo não consegue deixar ele calmo, algo não sai da sua cabeça. Ele finalmente então percebe. Espera, o que tinha naquele papel? Por que isso fez o Rex decidir tão rápido o que fazer? Quem era aquele homem? Tantas dúvidas. Mas uma coisa ele sabia. Ele precisava saber o que tinha naquele papel. Com toda certeza, ele bolaria um plano e faria a maior burrada da sua vida ao invadir o castelo e conseguir aquele papel. Mas como ele faria isso é que seria a grande questão. Mas para descobrir como ele faria, eu aguardo você no próximo episódio. Não perca. O garoto, a pedra e o saco de pano. O terceiro episódio dessa história. Eu venho pedir mais uma vez para que você curta o vídeo, se inscreva e compartilhe aqueles que, assim como eu, são amantes de história. Ajude a propagar e mostrar aos outros que uma história compartilhada ganha vida, ganha poder. Eu sou só um contador de história, mas espero que nesse momento eu tenha sido apenas a ferramenta que te guiou a outro planeta para conhecer uma história que pode ou não ter acontecido de verdade. Meu nome é Mestre Cariel. Sou a cadeira número 1 da alta cúpula de Rinwix. E me despeço aqui de você, mas aguardo ansiosamente pelo nosso próximo encontro. Até mais.